Hoje nós interrompemos a sequência de mensagens sobre o Evangelho, apesar de ainda falarmos sobre o Evangelho, mas não na sequência em que vínhamos. Nós precisamos pensar nesta ceia do Senhor um pouco mais detidamente sobre a cruz. A igreja ao longo dos séculos tem dado testemunho de Cristo. Esse testemunho da igreja é como um tesouro que Deus confiou a ela. É missão da igreja compartilhar a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, para resgatar esse mundo que é marcado pela miséria. A miséria espiritual é a causa das muitas misérias que vemos no mundo. A causa primeira é mesmo a miséria espiritual. O afastamento de Deus, a negação do único Deus verdadeiro, o abandono da fé. O nosso mundo é um mundo espiritualmente miserável. Charles Campbell diz que há 39 fontes extrabíblicas ou mais, ou seja, 39 fontes além da Bíblia, ou mais até, que são evidências literárias da vida de Jesus, incluindo-se aqui os textos de historiadores romanos como Suetônio, Tácito e Flávio Joséfo. A evidência literária, Joséfo, um judeu, a evidência literária, diz Charles Campbell, é sólida. Mas ele diz isso arrematando a sua fala com o atual discurso cético, incrédulo, que desafia a mensagem da cruz por meio de afirmações como esta: a arqueologia porventura descobriu pedras, moedas ou inscrições que mencionem Jesus? O que a pesquisa arqueológica tem encontrado a respeito de Jesus Cristo de Nazaré? Charles Campbell vai citar Millar Burrows. Esse homem foi um estudioso bíblico americano, uma das principais autoridades, traduzindo inclusive o texto dos manuscritos, os textos dos manuscritos do Mar Morto, que são as cópias bíblicas melhor conservadas da história. Burrows trabalhou diretamente traduzindo esses textos que foram encontrados junto ao Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto. Burrows foi professor emérito da Yale Divinity School, foi diretor da Escola Americana de Pesquisa Oriental em Jerusalém, e mais tarde ele se tornou presidente das Escolas Americanas de Pesquisa Oriental, ou seja, a gente está falando que um perito em estudos orientais, particularmente voltados para a Bíblia, vai dizer. Campbell vai citar Burrows, e Burrows foi interrogado sobre as evidências arqueológicas que confirmam a vida de Cristo. E na sua resposta ele utilizou um argumento histórico extraordinário. Ele disse o seguinte: se Jesus tivesse optado pela via da revolução para assumir o trono, se inclusive durante um tempo curto ele tivesse desafiado as legiões romanas e estabelecido um reino terreno, poderiam ser encontradas moedas e inscrições que atestassem a tragédia do seu êxito. Mas, diz Millar Burrows, um pregador errante que não escreve livros, nem levanta edifícios, nem estabelece instituições organizadas, mas, ao contrário, entrega a César o que é de César, buscando somente o reino de seu pai, e que confia a sua causa a alguns pescadores pobres, para que a transmitam oralmente, a sua causa, o seu ensino, a sua missão, continuem oralmente falando às pessoas, tal pessoa, tal mestre, não deixa moedas com seu rosto gravado, nem seu nome escrito. Jesus, disse Millar Burrows, não tem outro monumento que não seja a sua igreja. O monumento de Cristo, a prova cabal da obra de Cristo no mundo,
somos nós. Não é nenhuma pedra gravado alguma coisa nela. Não é nenhuma cerâmica, não é nada disso. Essa é a verdade. Enquanto grandes nomes do passado deixaram monumentos frios, pedras frias, como prova de sua existência passageira, Jesus Cristo, e eu gostaria de saber quantos aqui estão prontos para dar glória a Deus. Jesus Cristo deixou um movimento vivo, humano, um organismo vivo, que são suas mãos e pés por toda a terra, como prova não de um poder passageiro, mas do seu poder eterno. Essa é a igreja, a evidência daquele que é o próprio Senhor sobre a vida e sobre a morte. Aleluia. Ainda assim, apenas porque Deus é misericordioso, Ele poderia não ter deixado nenhuma evidência arqueológica, nenhuma evidência extrabíblica palpável, além dos textos de Suetônio, Tácito, Joséfo e outros. Mas Deus, na sua misericórdia, permitiu algo. Dia 5 de novembro de 2005, arqueólogos em Israel tornam público um achado surpreendente. Numa prisão de segurança máxima na região de Megido, no norte de Israel, um prisioneiro desenterrou. Será que ele estava tentando fugir? Desenterrou os restos de uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo. Ele estava escavando no pátio da prisão. O nome dele é Ramil Razilo. Ele descobriu um mosaico grego de 5 por 10 metros, dizendo o seguinte no mosaico, em grego, que aquele edifício fora erguido em memória do Deus Jesus Cristo. Aleluia. Junto àquele mosaico foram encontrados também restos de cerâmica e moedas, que revelaram o seguinte: aquele lugar de culto foi usado por crentes locais e pessoas de um acampamento romano, onde estavam instaladas legiões romanas, por volta de 230 depois de Cristo. Ou seja, desde os primórdios, desde os primeiros anos da fé cristã no mundo, os cristãos já sabiam que Jesus é Deus. Ele é. Jesus Cristo, Deus Filho, tão divino quanto Pai, é o mesmo desde a eternidade e para sempre o será. Vamos recitar juntos, eu falo e vocês repetem para ficar bem bonito. Hebreus capítulo 13, verso 8. Diga: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Eterno Deus. Deus é um em essência, mas três em pessoas. Ele tem uma só natureza, mas três centros de consciência. Isto é, diz Norman Geisler, há apenas um o quê em Deus. O quê? Uma essência. Mas há três quem. Há um só ser, mas são três eu. Isso é um mistério, mas não é uma contradição. Seria contraditório dizer que Deus é uma só pessoa, mas também são três pessoas. Ou também seria contraditório dizer que Deus tem uma só natureza, mas também tem três naturezas. Deus é um em essência, eternamente revelado em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Filho, Jesus Cristo, os apóstolos desde sempre
o proclamaram como Deus Filho. Tomé reconheceu que Cristo é Deus, não é isso que ele disse na ressurreição? João capítulo 20, verso 27, Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, vamos falar a fala de Tomé juntos: Senhor meu, e Deus meu. Tomé olha para Jesus e reconhece: tu és divino, tu não és como qualquer homem. Eu reconheço, Senhor, perdoa a minha incredulidade, eu reconheço. Pedro, por sua vez, escreveu em 2 de Pedro capítulo 1, verso 1: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça, diga comigo, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Nós alcançamos justiça por obra do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Poderíamos dizer, alcançamos justificação, alcançamos um estado de inocência, de pureza diante de Deus, de justiça diante de Deus, por obra do nosso Salvador, nosso Deus Jesus Cristo. Paulo escreveu a Tito sobre a volta do Senhor, em Tito capítulo 2, versos 13 e 14, da seguinte maneira: e dessa forma aguardamos. Quantos aqui esperam a volta do Senhor? Quantos aqui vão ficar felizes quando Jesus voltar? Eu não vou não, eu vou subir. Essa era uma brincadeira que a irmã Solange fazia. Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? O pessoal, que nem vocês fizeram agora. Ela dizia: não, eu não vou ficar, eu vou subir quando Jesus voltar, vou subir feliz. Brincadeira. Paulo escreve a Tito sobre a volta do Senhor: e dessa forma aguardamos, numa esperança feliz, o momento em que há de aparecer, revestido da sua glória, o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos falar isso juntos. Ele deu-se a si mesmo por nós, pagando o preço que nos resgata de toda iniquidade e purifica para si um povo que lhe pertence inteiramente. Aleluia. Paulo encerra esse verso dizendo: um povo empenhado em praticar o bem. Que coisa tremenda será ver revestido de sua glória o grande Deus e Salvador Jesus Cristo, diz Paulo. Nós aguardamos com alegria esse encontro glorioso, quando veremos nosso Deus em glória. Aleluia. Oh, Jesus. A ceia do Senhor é a celebração desse Deus maravilhoso. É a celebração do poderoso e perfeito amor desse Deus. Quando nós comparamos os 4 evangelhos, em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João 19, nós concluímos o seguinte: as palavras que foram colocadas acima da cabeça de Cristo, porque cada um dos evangelistas dá uma parte da frase. A frase inteira colocada sobre a cabeça de Cristo na cruz foi esta, unindo os 4 evangelhos: este é Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Diga: Rei. Um Rei. Um Rei que deixou vazio o seu trono celestial. Um Rei que abandonou a sua glória divina. Um Rei que veio ao mundo sofrer uma das mortes mais terríveis já vistas em toda a história humana. Uma morte lenta, muito agonizante,
e terrivelmente vergonhosa. Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, é o Rei que se entregou voluntariamente para ser crucificado. Um rei que se entrega porque sabe que a única maneira de libertar seus súditos das prisões em que se encontram é por meio da substituição dos súditos na morte. Eu não conheço nenhum monarca que fez algo semelhante ao que Jesus fez, entregando-se voluntariamente à morte na cruz. A cruz repelia todos os que eram sentenciados a ela. A cruz era brutal e causava pavor. A cruz inspirava tentativas de fuga das pessoas condenadas ao seu suplício. Mas a Bíblia diz para nós que Jesus vai para o jardim do Getsêmani para fazer uma coisa: aguardar em oração o instante do seu aprisionamento para a crucificação. Depois da última ceia, para onde Jesus vai? Fugir de Jerusalém? Não. Diz para os seus discípulos: preparem minha fuga? Não. Ele vai exatamente para o lugar onde ele sabia: Judas irá ao jardim para me entregar. No seu coração ele sabe disso: para lá eu irei. E lá ele fica aguardando em oração, dizendo para o Pai: Pai, faz em mim a tua perfeita vontade. Oh Pai. Quando os aprisionadores chegam, diz a Bíblia, Jesus simplesmente se antecipa, dirige-se a eles e diz: sou eu que vocês procuram. Deixem os meus discípulos irem livres. Em João capítulo 18, verso 4, diz a Bíblia: Jesus, sabendo tudo que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou. A Jesus o Nazareno, responderam. Sou eu, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. Mais uma vez ele perguntou: a quem vocês procuram? E novamente eles responderam: a Jesus o Nazareno. Já lhes disse que sou eu, respondeu ele. E uma vez que é a mim que vocês procuram, deixem estes outros irem embora. Coragem e amor. Coragem num nível inimaginável para nós. Amor capaz de nos arrancar até mesmo do inferno. Falando mais detidamente sobre esse amor perfeito, Paulo também escreveria o seguinte: o amor é sofredor, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O maior exemplo de amor para Paulo é seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Na cruz, Paulo e os demais apóstolos sabem do seguinte: Jesus foi exposto como um espetáculo de fragilidade humana. Embora, como o texto que acabamos de ler em João tenha dito que Jesus tinha poder mais que suficiente para apenas com uma palavra fazer seus adversários caírem pelo chão, ainda assim Jesus se entregou à prisão, à tortura, à morte. Deus Filho
se deixou aprisionar pelos homens. Deus Filho se deixou torturar. Deus Filho deu aos homens meios para o matarem. A glória da sua divindade importou menos para ele, Jesus, do que o seu amor pelos pecadores. Jesus se entregou à cruz por amor ao Pai e por amor a nós, por amor aos homens. Na última ceia ele disse expressamente aos discípulos, João capítulo 14, verso 30, não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei, olha a fala de Jesus, o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se, vamos embora. Diga: Jesus se entregou à cruz por amor ao Pai. Embora Jesus, como filho amado, sempre alegrasse o coração do Pai, Jesus mesmo vai dizer para nós que o plano do Pai, o plano perfeito do Pai, era sofrer em si. A Trindade toda sofrer o preço alto da nossa salvação. No jardim do Getsêmani, diz Mateus 26, 39, ele, Jesus, avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Por amor a seu Pai, Jesus Cristo suportou a cruz. Na verdade, Jesus suportou uma vida na cruz. O clímax dessa vida na cruz foi a morte no Calvário. Mas de fato, desde o primeiro dia, desde o primeiro instante de sua chegada ao mundo como ser humano, Jesus viveu na cruz. Todo o tempo em que habitou entre nós, encarnado, foi cruz para ele, por amor a seu Pai. A Bíblia diz que pouco depois do nascimento de Jesus, seus pais tiveram que fugir da fúria assassina de Herodes o Grande, indo para o Egito. Eu quero fazer uma pergunta, e o instrumento pode dar uma pausa agora, por favor. Pense, Deus Pai não tinha poder suficiente para tirar Herodes o Grande do poder, do trono, a fim de preservar a vida de seu filho Jesus Cristo? Deus não tinha poder suficiente para isso? Tinha ou não tinha? Sim. Por que então a fuga para o Egito foi necessária? É verdade que havia profecias, precisavam se cumprir, mas por quê? Guarde isso. Em muitos aspectos, a vida de Cristo é uma ilustração da história humana e da história da nação de Israel. Deus, por meio da fuga para o Egito e o retorno de lá, porque José, Maria e Jesus voltam do Egito para a Terra Santa, está dizendo para nós o seguinte: todo salvo, representado em Cristo, todo filho de Deus representado em Cristo, é alguém que foi trazido do Egito. Alguém que foi resgatado da terra, que é símbolo mesmo de escravidão. Era necessário que Cristo fosse para lá, mas isso é cruz. Sair em fuga, levado por seus pais,
Nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando do Filho do Deus vivo. A Bíblia prossegue dizendo em Mateus capítulo 2, verso 15: e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Diga: do Egito Deus chamou seus filhos. É sempre assim. Essa é a história dos salvos. Os salvos são aqueles resgatados do Egito. Mas o que temos aqui, a fuga da família de Jesus para o Egito, é mesmo que na sua vida crucificada, vida que culminou com a morte na cruz, Jesus assumiu a condição miserável dos pecadores, a nossa condição, para nos enriquecer. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Aleluia, aleluia. Realmente deixar o trono nos céus e vir viver uma vida crucificada é pobreza. Viver num mundo de maldade, de pecado, é pobreza. Para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é pobreza. Ele fez isto para que nós possamos viver no paraíso. Essa foi a troca que Deus proveu para a nossa salvação. A vinda do Filho, que desceu dos céus, para que nós subamos aos céus. Há 2000 anos, a salvação do mundo mostrou-se urgente no coração de Deus. Foi quando Deus enviou seu Filho. Mas eu creio que, se há 2000 anos esse assunto foi algo urgente, 2000 anos depois esse tema é ainda muito urgente. Até porque cada vez que passa um dia, uma semana, um mês, mais próxima está a volta do Senhor. A cruz de Cristo nos ensina algo: a priorizarmos a missão de Deus em lugar dos nossos direitos legítimos, em lugar até do nosso bem-estar devido, porque era lícito para Deus Filho permanecer na glória com seu Pai. Entretanto, por nos amar, Ele deixou a sua glória e viveu uma vida de cruz. A cruz de Cristo nos ensina a priorizarmos a missão de Deus. Diga comigo: a missão de Deus, em lugar dos nossos direitos. Estamos falando de coisas legítimas. É justo que o Filho de Deus esteja à direita de seu Pai nas alturas? Sim ou não? É justo. É devido que Ele receba glória e exaltação de homens e anjos por toda a eternidade? É devido, é justo? Sim. Ele é a origem de todas as coisas. Cantamos no início do culto: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. Amém. Mas Ele veio. Ele abriu mão do que era legítimo. Ele abriu mão de seu bem-estar devido. Glória a Jesus. Há muitos exemplos, muitos testemunhos que poderiam ser citados aqui. Há jovens, há adultos, há crianças neste auditório que decidiram apresentar ao Senhor sua vida. Eu poderia falar de muitos temas, mas vou falar na perspectiva mera e simplesmente material. Pessoas que decidiram apresentar ao Senhor, por exemplo, ofertas generosas para a construção do templo. Não faz muito tempo um jovem me procurou para pedir oração e dizer o seguinte: que além de devolver ao Senhor
a 10ª parte de toda a sua renda, a Bíblia chama isso de dízimo. Todo o dinheiro extra que ele recebesse entregaria no altar de Deus como oferta, e ele fez exatamente isso. Recentemente, uma jovem profissional me contou seu testemunho, e nós pudemos rir um bocado. Depois que ela se recompôs, contando o testemunho, ela chorou emocionada e nós rimos um bocado com esse testemunho. O testemunho é este: toda a vida ela fugiu de lavar o banheiro de casa. E na sua casa era ela e, se eu não me engano, mais 2 irmãs. E sempre ela dava um jeito, combinava coisas, fazia os acordos ali para nunca lavar o banheiro. Sempre fez de tudo para trocar com as irmãs a limpeza do banheiro. Mas aí, na célula dela, as pessoas foram chamadas para a limpeza do templo. E, por uma incrível coincidência, ela foi escalada para lavar o banheiro da igreja. Ela disse que lavou o banheiro da igreja sem luva, mas não chorou de tristeza, ela chorou de alegria. Ela disse: pastor, exatamente assim, que honra, eu nunca mais quero ficar fora do cuidado da casa de Deus. Que honra, pastor, eu lavei aquele banheiro com tanta alegria, meu Deus, eu estou cuidando da tua casa. Aleluia. Peço licença para contar um testemunho. Essa semana, minha velha impressora Epson Guerreira pifou. Tentei de todo jeito ressuscitá-la. Só não dei remédio porque não tem como, né? Não teve acordo. Levei a impressora para um técnico, ele examinou e assinou o atestado de óbito. A impressora morreu. Eu sempre gostei de tecnologia e dessa vez, confesso a vocês, eu ficaria bem feliz em comprar, ainda que parcelada, uma impressora daquelas duplex que imprime frente e verso. Sempre sonhei com isso, é uma bobagem, né? Você coloca lá, ela imprime, depois ela mesma puxa o papel e imprime do outro lado. Mas eu e minha esposa fizemos um trato. A gente vai comprar, uma impressora jato de tinta simples. E a gente fez esse trato porque a gente não está podendo gastar muito dinheiro com isso, porque a gente está construindo um templo para o Senhor. Aí alguém diria: pastor, peraí, mas vocês, o senhor, a pastora, vocês não são ofertantes desde sempre, indo além do dízimo? Sim, desde sempre. Os dízimos são necessários para a manutenção, mas eles são normalmente insuficientes para a expansão da obra. Nós não poderíamos então nos dar o direito, como ofertantes que somos, de comprar uma impressora um pouco mais cara? Sim, quem sabe quando a construção do templo terminar. O que eu quero dizer para você é que a cruz nos ensina a abrirmos mão de direitos legítimos. É justo, porque a missão requer algo mais de nós. Nós não temos risco nenhum em confiarmos nossa vida ao cuidado de Deus. Não foi isso que Abraão falou para Isaque? Deus proverá para si o cordeiro. Meu filho, Deus proverá, meu filho. Mas eu quero encerrar esta mensagem dizendo algo. Na cruz de Cristo, na verdade, em sua vida crucificada,
Deus ousou fazer uma coisa. Deus ousou se colocar em nossas mãos. Ninguém corre risco ao confiar sua vida aos cuidados de Deus. Mas será que o reino de Deus corre risco quando Deus se confia ao nosso cuidado? Deus espera que nós o honremos, que Ele possa prover para si, usando o nosso tempo, diga comigo, tempo, dons, dinheiro. Deus quer prover para si, usando as coisas que Ele nos dá, nosso tempo, nossos dons, nossos talentos e nosso dinheiro. Veja como Deus se confiou na vida encarnada de Cristo aos homens. Então Herodes, chamando secretamente os magos, diga magos, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com um grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Agora olha a continuação do texto. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Preste atenção, os magos deixam presente. Qual é o presente? E voltam para o Oriente, por outro caminho. Continuação. Tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o ouro, incenso e mirra, que magos deram de presente, as riquezas necessárias para manter Jesus e seus pais no Egito. Deus se confiando aos homens. 3 homens, não sabemos se eram 3, né? Mas 3 presentes. 3 presentes serão dados. A partir desses presentes, meu filho vai sobreviver na terra da escravidão. Podemos nós, nesta noite, entregar ao Senhor nossos dons e talentos, nosso tempo e bens, para a expansão do reino de Deus? Aleluia. Então vamos consagrando nossa vida nesta ceia. Por favor, fique de pé. Vamos exaltar ao Senhor.